A Aline é parceiraça do Acolher já há um tempo, né, Aline? O Acolher esse ano já tem 15 anos aí de estrada. Olha que legal. Na verdade, assim, de fundação mesmo 12 anos, mas a gente já atua desde 2005 na educação. Olha lá, a Vanessa já falou que o som está ótimo, que bom. Maravilha. Muito bacana, que bom. Então, e aí a gente já, o Acolher né, agora no mês de julho, completa 15 anos de estrada, assim, de que a gente está atuando na área da educação infantil, mas 12 anos de fundação, né? Já tem a Vera, que é aluna nossa do Acolher. Boa noite, Vera, muito bem. Olha, a gente está... As pessoas já estão entrando, muito bem. Meu nome é Cristiane, sou coordenadora pedagógica do Acolher Instituto, atuo na educação infantil né, desde 94, desde a época do magistério, né, eu fiz magistério, depois fiz direito, mas não me achei muito no direito, e depois fui para a área da pedagogia. Aí, desde 2005, né, estou na prefeitura do município de São Paulo, como professora de educação infantil, e no Acolher Instituto também, como professora e coordenadora pedagógica. Sou apaixonada pela área da música, né, então, a Aline, por isso até a gente já se cruzou algumas vezes, né, Aline? Teve o curso de musicalização no berçário, musicalização infantil, perdão. Eu tenho a parte de musicalização no berçário, até por conta, depois da nossa aula, e a gente acabou me encantei um pouco mais sobre a educação musical, fui fazer pós em educação musical, agora finalizando a pós em pedagogia, né, e aí estamos trocando saberes nesse tempo aí, né, Aline? E convidei a Aline para participar aí conosco, para a gente trocar algumas ideias, e estamos juntos. Muito bom, Cris. Primeiro, eu quero agradecer seu convite, né? Dizer que eu sempre acompanho os projetos do Acolher, super curto, assim, a iniciativa de vocês, né? A diferença que vocês fazem na cidade, com os projetos que vocês desenvolvem, né? A sua mãe também com você, né? A Zina. E, assim, como faz diferença, né? A gente trabalhar com a educação, com a música, com a arte. Na nossa cidade, a Escola Projeto Sonoro também tem aí 20 anos de estrada, né? Aê. E a gente tem um monte de histórias aí, né, Cris? Eu acho que se a gente fosse escrever um livro da Projeto Sonoro e do Instituto Acolher, não dá um livrão, né? Verdade. Tem muita história para contar. Então, vou me apresentar, né, um pouquinho. É isso? Isso, pode, à vontade. Nosso cronograma? Na verdade, a Aline tem uma longa história. Eu fui aluna, né, de um curso dela, né, Aline? A gente participei com você de uma formação que você deu lá no Acolher de 30 horas sobre educação musical, depois ensino de flauta. Né? Não aprendi muito bem, não exercitei, eu aprendi bem, a professora foi ótima, a aluna aqui é que a lição de casa. Você estava indo muito bem, era só continuar estudando. Eu ainda uso muito a música, gosto demais, é minha linha minha porta de entrada com os alunos. Mas eu me recordo que a Aline conta um pouquinho a trajetória, né? Como que você ingressou aí no ramo da música, e aí, né? Se você puder compartilhar para a gente um pouquinho disso, bom, fica à vontade. Legal. Eu ingressei no mundo da música bem pequena, né? Por influência do meu pai. Então, meu pai quem estimulou, musicalizou a gente, né? Eu e minha irmã mais velha, Kelly. E a gente depois musicalizou a minha irmã mais nova, que veio quando eu tinha 14 anos. Então, a gente recebeu esses estímulos musicais do meu pai, né? E meu pai era um músico autodidata. E então, eu ingressei na música cedo, né? Tipo, com, sei lá, 3, 4 anos eu já cantava com ele. E aí, depois, até pensei em seguir em outras áreas, mas acabei ficando na música mesmo, ainda bem, né? Porque me achei muito nessa área artística. E aí, com
23 anos eu entrei na faculdade mesmo, de bacharelado, né? Eu já tinha fiz o conservatório, aí fiz o bacharelado em piano clássico. Depois eu fiz uma pós em educação musical, né? Tenho uma escola de música, sou a coordenadora pedagógica da Projeto Sonoro, né? Minha irmã também, minha irmã é minha sócia, e eu cuido da parte pedagógica. Ministro capacitações para educadores, né? Já faz algum tempo. Agora eu tenho me dedicado muito a esses instrumentos aqui, que são os ukuleles. Então, eu também dou capacitações de ukulele, de flauta, tenho os livros editados também de flauta, de canto. E então tem a escola e eu também tenho um trabalho como compositora, cantora, musicista, né? Também na área da performance. Então, eu me divido um pouquinho nessas duas áreas, que é a área da educação, que eu amo, né? Que eu atuo muito nessa área, e a área também, a Aline Rissuto, como pianista e compositora, cantora. Então, são duas coisas que eu amo fazer, e que elas acabam, de alguma forma, se completando, né? Então, Sim. Mais ou menos isso aí. Agora eu estou terminando uma outra pós em canção popular também. Estou concluindo agora o trabalho esse mês. Se Deus quiser tudo der certo, eu finalizo, né? E então é isso. O que eu amo assim, fazer na área da educação, que eu tenho me dedicado muito, são as capacitações, né? Para educadores, para pedagogos, para amantes da música e estudantes de música, né, de educação musical. Então, é o que eu tenho feito, assim, com mais dedicação, né? A minha dedicação está sendo maior para em ministrar cursos mesmo. E eu fiquei super feliz de você ter feito a pós em educação musical, viu? Depois da sua formação, aí a gente, né, na verdade, eu tenho um curso de musicalização no berçário, dentro do curso de berçarista do Acolher, que sou eu que ministro, né, e até tem aluna nossa aí, eu já vi, né, a Vera, tem a Dani que já participou, a Dani Sata, inclusive, acho que é uma amiga nossa em comum. A Dani, ela acabou de fazer uma capacitação comigo também. Eu estou acompanhando aqui, porque para mim não sai os comentários aqui, né? Só sai aqui no celular, aí por isso eu estou acompanhando aqui. Mas eu vou te falando, pode deixar, Aline, se tiver alguma coisa específica, eu vou te passando, fique em paz. Tem uma galera aqui também, né? Que as salas de vídeo as salas de vídeo, na verdade, vão se dividindo aí. Mas isso, compartilhem, né? As pessoas podem compartilhar também, né? A sala de vídeo, né? Compartilhar para o que está acontecendo agora, pode abrir as salas de vídeo, enfim. As ferramentas virtuais aí têm ajudado. E depois fica gravado. A gente sobe para o YouTube do Acolher, do canal do Acolher Instituto, quem puder curtir, inclusive, Acolher Instituto, né, o canal do YouTube, e aí a gente deixa a live lá gravada, fica tanto no Face quanto no YouTube, então dá para o pessoal ir acompanhando também. Mas é legal as pessoas acompanharem ao vivo, porque dá para fazer perguntas, né, então... Muito legal. É bacana. Vamos lá. Assim, a gente bateu um papo à tarde, né, fez mais ou menos um roteirinho aí do que a gente queria conversar, né, Line? E aí, assim, estou com uma música, né, uma pessoa, assim, uma profissional da música completa, né, cantora, professora, né, que toca vários instrumentos, então, queria, né, assim, a gente, antes de tudo, o que é música para você, Li? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho disso, mas vamos lá. Eu falei para a Cris assim, acho que essa é a pergunta mais difícil, né? Parece que é uma pergunta mais fácil para quem é da área, mas é tão difícil a gente responder o que é música, né? Mas, assim, tecnicamente falando, a música ela é uma combinação de sons, de harmonia, de ritmo, de melodia, né? Então, é quando a gente consegue manipular isso, né? E transformar isso, juntando todos esses elementos, né? E poesia, né, para canção. Então a gente junta tudo isso e transforma isso tudo em música, né? A organização desses sons e desse ritmo e dessa linguagem que é a música, né? Uma linguagem universal. Então a gente pode viajar para um outro país e não saber falar a língua daquele país, mas se a gente encontrar um músico e souber essa linguagem, a gente vai conseguir se comunicar com ele através da música.
Então, isso é muito bacana. Mas a música é muito além, né? Ela vai muito além dos sons, da junção, da harmonia e tal. A música, ela tá em todos os lugares, né? Ela tá na festa da família, ela tá nos encontros religiosos, ela tá nas confraternizações, ela tá no dia que a gente não tá bem, no dia que a gente tá feliz. A gente sempre recorre à música. E eu costumo dizer que a música salva a gente, né, de muitas coisas, porque às vezes a gente está em momentos, né, onde o pensamento está ali cheio de, né, tristeza, ou às vezes decepções, coisas que a gente passa na vida inevitavelmente, e a música te salva disso, te tira daquilo, né, principalmente quando você tem um envolvimento maior com a música. Então, música vai além, né, dos sons, a vibração, por exemplo, né? Tem pessoas que não escutam, mas elas conseguem sentir o som. Então, elas sentem através da vibração, né? Então, isso é muito mágico. Acho que a música é mágica mesmo, né? E aí, só quem tá dentro mesmo consegue. Quanto mais a gente conseguir entrar nesse universo, mais a gente consegue sentir isso, né? Essa energia que a música tem. É muito bom. E agora, nesse período de quarentena, a gente tem sentido mais isso, né? Essa presença, como é importante a arte na nossa vida, como é importante ter esse contato aí com a música. Então, tem sido uma lição para a gente. Muito bem, muito legal, isso aí, né? E aí, se você falou da música como um todo, né? O quanto ela é importante como um todo, né? O meu tema, inclusive, de TCC foi a importância da música para a vida humana, como um todo. Olha que legal. E aí, no trabalho, a gente, inclusive, junto com um amigo, né? E aí, nosso trabalho foi até. A gente foi parceiro do seu curso também. Ele trabalha comigo na escola, né, o Edivaldo. E a gente fez um trabalho voltado para a questão da música desde o bebê, né, e até para os idosos, o quanto que ela é importante, o quanto ela é importante para a vida humana. Mas eu não vou entrar muito, porque eu vou deixar agora para, né, a especialista aqui da área falar. Pode falar, né? Pode falar, que eu sei que você está bem engajada. Quando a gente falou, na verdade, do que é música, eu gosto muito do trabalho da música com os bebês, né, desde bebês. E aí a gente pensa, né, quando você falou da junção dos sons, tal, com os bebês, essa importância deles trabalharem com os objetos, que tudo produz som, né? Você pode ver que um bebê, se você tem um molho de chave perto deles, aquilo encanta eles, deles jogarem no chão, né, para sentir o som, baterem um copo, uma colher, tudo para eles é muito encantador, né? Essa maneira própria dos bebês fazerem música, né, para começar essa produção, lógico, né, experimentar. Para mim é muito mágico isso, acho muito legal. E permitir isso, né? Mas, enfim, vamos entrar, né, no nosso próximo tópico aí. Qual é a importância da música na educação infantil para você, Line? Eu sei que você dá aula para crianças e adultos, né? Mas qual é a importância da música na educação infantil para você? A música, ela tem um poder de trabalhar um lado da sensibilidade, né, que é fundamental para a formação da criança, né? Então, às vezes, falta um pouco isso no mundo, né? No mundo. A gente tem percebido muito isso ultimamente com tudo que tem acontecido na política e tudo mais, né? Assim, como esse lado da sensibilidade é importante nesse desenvolvimento, nessa formação, né? Então, assim, na aula de musicalização, a gente consegue trabalhar muitas coisas, muitos elementos e simultaneamente, né? Então, você consegue trabalhar a socialização através de dinâmicas em conjunto, a coordenação motora, né? A área cognitiva do cérebro, a gente consegue trabalhar o canto, a percepção auditiva, né? E o lado social também, né? Essa questão do compartilhamento, de esperar o seu momento, de saber que você tem a hora de você tocar, a hora de você ficar em silêncio, né? O respeito pelo próximo. Então, é uma infinidade de coisas que a gente consegue trabalhar em uma aula, às vezes trabalhando uma música, uma atividade, né? Se o professor ele tiver uma bagagem bacana e souber conduzir isso,
é uma diferença muito grande, é um diferencial muito grande aquela criança que recebe um estímulo daquela que não recebe, né? Então, estudos já foram feitos acerca disso. Então, eu consegui fazer essa avaliação sem muitos, né? Sem precisar tanto de pesquisas acadêmicas, né? Só na experiência da aula mesmo, pegar uma turma que já vinha fazendo aula ano após ano de música, né? E aquela criança que entrou naquele ano na aula de música, você já consegue sentir a diferença, né? Então é muito amplo esse conhecimento e tudo que a gente consegue trabalhar na música. Quando a gente vai montar, por exemplo, um planejamento na área da música, né, na aula de musicalização, você consegue colocar os objetivos ali e você consegue visualizar claramente os objetivos e os resultados daquela atividade. Então, por isso até que a música voltou às escolas, né? Essa importância, ela é muito perceptível mesmo, né? Então, a música retornou às escolas, em 2008 foi sancionada a lei, né, de voltar a música às escolas, e grande parte das escolas tem no ensino infantil e ensino Fundi 1, né, Fundamental 1, o ensino de música, ainda bem, né? Então, se o professor consegue trabalhar atividades de corpo, atividades de movimento, sons, canto, né? Então, isso vai com toda certeza proporcionar uma grande riqueza nessa criança para desenvolver, inclusive, outras habilidades, como nas matérias escolares mesmo, né? Como a matemática, por exemplo. Então, raciocínio e tudo mais. Não sei se eu consegui responder aí bem a sua pergunta. Não, assim, a importância é extremamente importante. Eu costumo dizer, inclusive, para mim, né, como professora, a música, ela sempre teve um papel muito forte como ligação entre mim e as crianças, né? Eu teve um período que eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos como professora volante, professora substituta. E para mim, assim, era sempre o meu elo de ligação com as crianças era a música. Então eu chegava, vamos cantar? E aí aquilo de princípio, lógico, não como uma musicalização, mas como uma ponte, né? E hoje em dia, né, esse ano, por exemplo, eu tô com uma turminha de berçário 2, e os bebês, por exemplo, o único momento onde a gente conseguia a atenção deles era no momento de música, né? Onde tinha uma música tocando, né? Onde a gente mesmo usava algum instrumento, né? Mesmo que instrumentos infantis ou até produções, né? Chocalhos feitos pela gente. Olha, e era o que atraía legal. a atenção deles, né? Então, super interessante. Para mim sempre foi o meu ponto né, o meu elo de ligação com as crianças, inicialmente, é por música. Sempre gostei muito de cantar com as crianças. Não sou tão afinada assim, né? Mas eu me esforço. Eu me esforço. É engraçado como a gente vai vendo o comportamento mudando, né? De acordo com as aulas que a gente vai dando, o comportamento, a forma como a criança se expressa, a forma como ela se coloca, né? O respeito como ela vai adquirindo, como isso tudo vai mudando. E falando do lado mais técnico, como ela vai articulando melhor na hora de falar, na hora de se expressar. Então, a música, ela prepara a criança ou adolescente para várias coisas. Não é necessariamente que a pessoa, mas eu vou estudar ritmo, eu não vou ser músico, eu vou estudar canto, eu não vou ser cantor. Mas se você precisar falar, se expressar, você vai precisar da sua voz e de uma boa articulação, de uma boa, né, forma de expressão, de se expressar. Então, em tudo isso a música vai contribuir. Se você vai ser professor, médico, advogado, qualquer uma dessas profissões, você vai usar muito a sua voz, a sua fala, a sua comunicação, né? Então, é incrível o poder da música e como ela ajuda, né, nesse processo de formação de indivíduo mesmo, a formação do indivíduo. Sim. É muito legal falar disso. Adoro.
Normalmente, quando a gente começa lá o curso de musicalização no berçário, a primeira pergunta das meninas, que eu faço para as meninas é isso, né? Qual é a contribuição da música para o desenvolvimento? E aí elas vão pontuando, eu falo, tem mais, tem mais. Elas ficam, nossa, nunca parei para pensar o quanto, né? Que a música, quantos benefícios, né? Enfim, vamos lá. Aí, assim, né, a gente até bateu um papo aqui, né? Você acredita que a utilização da música, bem como o uso de outros meios artísticos, pode incentivar a participação, cooperação, socialização, você já até comentou, e assim destruir as barreiras que atrasam o desenvolvimento da criança? Isso sem dúvida, porque a música ela vai estimular as habilidades através de uma forma prazerosa. Ainda tem isso, né? A gente vai estimular de uma forma prazerosa. Então, lúdica. A gente já lúdica, né? E a gente já recebeu lá na escola, por exemplo, várias crianças por indicação médica, por exemplo. Crianças que tinham muita dificuldade na fala, e aí, através das aulas de música, de cantar, começaram a falar, começaram a se expressar. E aí, os pais vinham em pouco tempo dar o depoimento: olha, mudou. Crianças que eram muito tímidas, e assim, em poucas aulas começaram também a vencer essa timidez. A gente vai estimulando aos poucos, né? Respeitando sempre os limites, obviamente. Crianças que tinham dificuldade na escrita, né? Para ler. Então, através da música também. Então, tudo isso já tem estudos, mas eu estou falando de coisas que a gente viveu ali, sabe? Presenciando. Crianças com alguma deficiência, né? Cognitiva, com algum tipo de síndrome, a gente também recebeu e vimos resultados muito positivos no decorrer dos estudos, né? Das aulas, e os pais também incentivando. Então, pais que incentivam as crianças a fazerem música, parabéns, e aqueles que ainda não colocaram, coloquem, porque a diferença que faz isso na vida de uma criança é incrível. Em pouco tempo você vai conseguir dar esse feedback para o professor, para a escola que você colocou seu filho. Claro, né? Pesquise uma escola de referência e tal. Mas, assim, é incrível como esse feedback rápido. Eu ia falar uma coisa assim, fugiu, né? Mas, assim, eu fui falando, é muito bom ver como esse feedback vem rápido dos pais, né? E, às vezes, até o pai mesmo entra na escola, começa a fazer aula também, se incentiva. Então, esse incentivo é fundamental e é isso, né? Eu acho que eu ia complementar, mas fugiu aqui agora. Daqui a pouco eu devo lembrar o que era. E a gente recebe muitos alunos isso, né? Por indicação médica, e eles começam a ver um resultado muito rápido. É muito legal isso de acompanhar, de ver, né? E tem estudos, né, que comprovam que a música, né? Então, tem estudos feitos com crianças, uma turma, né? Uma turma de crianças que praticaram exercícios, música, instrumento, piano, flauta, essas coisas, e uma outra turma que não fez aula de música, e aí depois os resultados disso. Então, as crianças que fizeram música tiveram mais facilidade de montar quebra-cabeça mais rápido, em fazer contas de cabeça mais rápido, né? Isso porque o cérebro é estimulado. A criança precisa ser estimulada, né? A criança precisa ser estimulada. Desde pequenininha, desde a barriga da mãe, na verdade, né? A gente sabe que desde a barriga da mãe. E ela precisa receber estímulos, seja estímulos que sejam de música, que sejam de arte, de pintura, de leitura, né, de atividade física, tem que ser estimulado. Então, é muito bacana pensar nessas coisas todas, né? Legal. Até assim, você falou muito essa questão dos estudos, né? A neurociência está aí, né? Está a nosso favor em relação a isso. E o quanto de estudos já tem, né, sobre essa questão né, de crianças e jovens que estudam música, o quanto que isso favorece a aprendizagem, né? E aí você acabou já até falando um pouquinho da nossa próxima, né, da nossa próxima pauta, que era a questão do quanto que o trabalho com a música, né, as crianças que estudam alguns instrumentos, que se dedicam um pouco para a música, têm bons desempenhos
escolares, né? O quanto que pode melhorar o desempenho escolar. E isso tem a ver também com a questão de plasticidade cerebral, né? O quanto que a música tem essa capacidade de ajudar o nosso cérebro a fazer outras conexões, né? Que talvez em uma outra linguagem não daria conta. Então, o quanto que é importante ter esse contato, né, com a música, o quanto que a música é importante. E a música a gente pode trabalhar, estudar inglês com música. A gente pode estudar inglês com música, matemática com música, português com música, geografia através da música. Então, através da música, a gente consegue, né, expandir esse universo de uma forma muito gigantesca. É muito bom isso. Tem até a Dani Sato. Isso, olha lá, a Dani colocou que na escola onde ela trabalhava, muitos alunos procuravam por indicação, principalmente por psicólogos, né, a indicação da música. E a Vanessa, eu sei que ela é mãe, tem uma menina de 10 anos, ela, quando a gente falou da importância, né, os pais estão de parabéns em colocar seus filhos numa escola de música, ela colocou uau, né, então, vou colocar muito bem. E aí, Lili, daqui a pouco a gente também vai abrir para perguntas, gente, então, porque a Aline tem um tempo um pouco reduzido, né, Aline? Ela tem um compromisso na sequência, mas depois, se alguém tiver alguma pergunta, já pode ir se preparando aí, que depois a gente vai abrir para as perguntas. Considerando, né, que o professor da educação infantil, porque o foco da nossa conversa é a importância da música na educação infantil, tudo bem que a gente acabou ampliando bastante, né, até só um parênteses, quando você falou das pesquisas, tal, né, de o quanto que já tem pesquisas, o quanto que a música é importante. Quando eu fiz o meu TCC, por exemplo, eu vi uma pesquisa que se todos os dias nós nos submetêssemos a pelo menos 3 minutos por dia para ouvir música clássica, as conexões que o nosso cérebro faz pode vir a prevenir o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Não sei se você já viu essa linha de pesquisa. Né? Então, gente, é incrível isso, né? 3 minutos por dia não é nada, né? Claro, é uma linha, ainda está em processos de comprovação, mas eu vejo pela minha avó. Minha avó tem Alzheimer. Mas, assim, ela ama música, né? Ela tem músicas que estão guardadas na memória dela, que é muito interessante, que de vez em quando ela começa a cantar umas músicas, a gente fala, da onde que surgiu isso? E aí a gente entra na internet e vai descobrir que é uma música de 1930. É muito interessante. Nossa, que legal, então, assim, tá vendo? Tudo bem que o Alzheimer é a memória atual, né? A memória antiga, ela permanece. Mas, assim, o quanto que, né, os estudos trazem, o quanto que se a gente se submeter, principalmente só como ouvinte, aprender, então, nem se fala, né? Aprender, eu gosto muito de usar o exemplo do Herbert Viana, né, o que a transformação, né, o histórico dele seria uma pessoa de talvez não ter grandes chances de melhora, né, claro que a gente crê em Deus, crê né, no poder de Deus, mas ele também, quantos instrumentos ele já estudou, né, quantas línguas ele sabe, então o cérebro dele, a plasticidade cerebral dele, né, o cérebro dele buscou várias conexões. Então, é o quanto é importante a gente ter esse contato, né? E a gente está falando da musicalização infantil, né, para as crianças, mas a musicalização não é só para criança, a musicalização é para qualquer idade. E a gente pode começar a trabalhar com a música numa idade adulta, numa idade, né, do que a gente chama numa idade, a terceira idade, não sei se é assim, acho que não é mais assim que fala, né? Mas os nomes vão mudando, mas a minha avó, por exemplo, melhor idade, eu gosto de dar o exemplo da minha avó, que começou a cantar com 72 anos. Descobriu que cantava mesmo, cantava muito bem, um vozeirão, né? E ela participou dos nossos eventos da escola, dos nossos festivais, pegou colocação. Então, assim, existe para toda idade. Você falou dos tratamentos, a gente tem a musicoterapia, né, que já tem o estudo da musicoterapia, o estudo da, né, a atuação do profissional usando a música para vários tipos de terapias. Então, a música é realmente, né, muito mágica remédio, aí na nossa vida. É remédio, às vezes, né? É remédio. Ela é remédio todos os dias, a todo momento, né? A música. É verdade. Trabalhar muito com as emoções, né? Eu falo que a música tem a capacidade de nos remeter às sensações, às emoções, não é? Que quando você escuta uma música, como se ela te transportasse, né, para aquele momento, você consegue sentir as sensações dela. Exatamente. E aí, né,
pensando no nosso tema, que é a importância da música na educação infantil, voltando, né, o nosso público maior é o professor de educação infantil, né, a maioria dos nossos, o foco do trabalho do Acolher é formação de educadores, principalmente na área da educação infantil. E considerando que o professor da educação infantil, ele é um profissional polivalente, né, ou seja, ele tem que dar conta das diferentes áreas do conhecimento, né, quando a escola não tem um professor de música, muitas escolas particulares têm o profissional da música que vai uma vez por semana na instituição, que faz algum trabalho com as crianças. Mas, por exemplo, eu sou da rede pública, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, a gente não tem um especialista de música. Então, nós, enquanto educadores, precisamos contemplar essa linguagem do conhecimento da criança. Né? E agora, com a Base Nacional Comum Curricular, já tinha lá no referencial curricular de 98, a Teca, inclusive a Teca é uma das autoras, né, do referencial citada, a Teca de Alencar de Brito, que é maravilhosa, né, super referência para nós educadores. E até no referencial já se falava da importância da música, né? E agora com a BNCC continua, né? As experiências som, corpo, som, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos, é onde trabalha mais a questão especificamente da música. Então, o educador da educação infantil, ele é um polivalente, ele precisa dar conta de todas as áreas, né? E a pergunta qual que é a tua sugestão, né, para trabalhar especificamente com a música, para que esses educadores desenvolvam um bom trabalho, né? Pensando que ele tem que ser polivalente, se a escola não tem um professor de música, o educador infantil, o educador do dia a dia ali, precisa dar conta, né, de proporcionar esse conhecimento de música. E qual é a sua sugestão, né, para que eles desenvolvam um bom trabalho aí? Olha, o ideal, né? O mundo ideal seria a prefeitura, a prefeitura, o estado, o governo, de alguma forma geral aí, capacitar esses profissionais. A gente precisa se capacitar para dar essa aula. A mesma coisa de eu entrar para dar aula de uma coisa que eu não fiz a faculdade, não tinha lá na faculdade. Eu não vou saber, eu vou ter que pesquisar isso. Então, buscar uma capacitação, né? Eu não digo assim, não precisa fazer uma faculdade, lógico, né? A gente não vai fazer uma faculdade de música, mas ter um norte para você conduzir a sua aula da melhor maneira. Até porque trabalhar com a música de forma incorreta pode ser prejudicial, né, para a criança. Então, ao invés de você estar ajudando, você pode estar prejudicando, né? Então, em que sentido? Por exemplo, o meu trabalho de TCC da pós foi justamente uma coisa que me deixa um pouco aflita, por isso que até eu busquei esse tema, que é como os professores polivalentes usam a música na sala sem ter o conhecimento musical mínimo para isso, né? E aí a gente tem, por exemplo, professores, eu levantei, fiz uma pesquisa, entrevistas e tudo, professores usando a música sem ter um mínimo de ideia de como conduzir isso, né? E até assim, não é culpa deles, né? Mas assim, se você puder buscar uma capacitação, e aí a gente tem aqui, né, a gente aqui para fazer isso, né, Cris? Você aí no Acolher, eu aqui também como parceira, dando essas capacitações ou, sei lá, como a gente pode, mas buscando de alguma forma. Por quê? Porque se você usar a música, o canto, por exemplo, de forma inadequada, você pode prejudicar a voz, por exemplo, do seu aluno, né? Dos seus alunos, e a sua, inclusive, né? Você trabalhar a música de forma fora da tonalidade, por exemplo, vou pegar uma música para cantar no Dia das Mães. Aí eu escolho uma música do Roberto Carlos. Roberto Carlos não tem voz de criança, não é a mesma tonalidade para a gente cantar, entendeu? Vou pegar Como é Grande Meu Amor por Você, que é uma música que as pessoas usam muito para isso. Bem comum. E totalmente fora. Aí coloca o Roberto Carlos cantando. Você tem dois problemas. A criança que é afinada vai tentar cantar afinado e não vai conseguir porque não é o tom dela. E ela vai ficar brigando com o tom, vai forçar a voz dela. Então, já tem um problema aí. A criança que não tem afinação vai estar perdendo a oportunidade de poder estar desenvolvendo o ouvido para ser afinada e ter a percepção rítmica, melódica, harmônica dos sons.
Então, uma das coisas que eu dou no curso é justamente isso, que repertório que a gente usa, né? Qual a orientação, e às vezes você fala, nossa, mas eu vou conseguir dar aula de música fazendo um curso de formação em pouco tempo? Sim, você já vai ter um norte muito maior, né? Você já vai ter um leque de coisas que você vai conseguir promover para os seus alunos de forma muito mais consciente, muito mais orientada, muito mais direcionada e já colhendo resultados. Então, se você tiver uma apresentação, ou se você tiver, mesmo no dia a dia ali, que você quiser usar música, você vai ter já uma bagagem, uma direção para isso. Então, às vezes eu dou capacitação em prefeituras, em lugares assim, e às vezes um dia de capacitação já abre a mente das professoras, né? E elas passam a, tipo, já ter uma visão muito maior, começam a se apaixonar pelo assunto, pela pesquisa, né? Estimula a pesquisa também. Então, a gente acaba tendo resultados excepcionais, e elas começam a me mandar vídeos, olha como que foi a sua aula, olha o que eu fiz aqui com os alunos, eles amaram, elas ficam estimuladas, porque imagina, você ter que dar aula de algo que você nunca foi orientada de como você faz aquilo, né? É difícil, fica ruim, né? Então, busquem, né? Qual que é a minha dica? Busquem uma capacitação, né? Não é tudo que a gente vai conseguir que a prefeitura, os órgãos aí, né, deem para a gente, mas se você buscar, tenha certeza que vai abrir muitas portas para você trabalhar. Eu falo que, assim, uma coisa a mais que você tem na sua vida de aprendizado, você tem um monte de portas que se abrem para você. Um monte, né? Uma porta que abrir para você, tem mais 10 ali, depois daquela, para abrir também. Então, invista na sua carreira, porque esse investimento não é para a escola, é para você. Esse investimento você vai carregar para a sua vida. Você não vai, se você sair daquela escola depois, você vai para outra e você vai colocar aquilo no seu currículo, né? Então, invista na sua carreira, porque investir na carreira não é gasto. Você não está gastando um dinheiro, você não está gastando tempo, você está ganhando. Isso vai voltar para você com toda certeza. Eu não tenho dó de gastar em curso, de gastar em instrumento, de gastar em livro. Eu falo para os alunos, a Dani está aqui, né? Eu fico lá 1 hora só falando de investimento em carreira, né? Porque eu sei que todo investimento, cada real que eu investi na minha carreira, ele voltou para mim assim de forma muito gratificante. E a gente gosta do que a gente faz. Então, quando você fala de educação e você inclui a música, você está incluindo algo na sua educação, na sua formação, na sua forma de lidar com aquilo. Então, é isso, né? Eu acredito nisso. Quando eu levantei essa pesquisa, eu tive um feedback das professoras justamente disso, que sentiam essa falta de ter lugares para se capacitar, de ter oportunidade de se capacitar, porque elas queriam se capacitar, mas elas não tinham oportunidade ou lugares que fizessem, que elas pudessem procurar para isso, né? E agora elas têm. Então, é legal que a gente tem uma demanda grande de pessoas que querem, né, fazer. Sim, ó, tem até me perguntar aqui, ó, a Ketiqueda, que é uma aluna nossa do Acolher, acho que uma das primeiras turmas de berçário que fez com a gente, bem, faz bastante tempo. Ela perguntou, a Aline quem ministra o curso no Acolher, Cris? Ela já fez, né, Valine, algumas formações lá pra gente, aí depois, quando você acabou entrando para a carreira solo aí, né, para da parte de cantora, ficou com a agenda um pouco mais apertada, né, e a última conversa a gente estava para agendar alguma coisa assim. É possível, sim, né? Sim. A gente até, inclusive, sim, depois vão colocar o WhatsApp do Acolher aí nos comentários, e a gente está querendo lançar alguma coisa juntas novamente, né, Li? Vamos fazer sim, com certeza. A gente tem que fazer. É o que a gente a nossa missão aqui no mundo é essa, a nossa missão, musicalizar o mundo, né? Olá, que a Tiqueda falou, tô no aguardo. Já vão colocar o número aí do WhatsApp, do Acolher, para quem quiser nos procurar. E aí, Aline, você comentou, por exemplo, a questão, né, da capacitação, né, de que fica para você, né, não fica para a instituição. Eu sempre fui muito ratinha de curso.
né? Claro, a prefeitura tem, sim, muitas formações, né? Já fiz várias, mas, independente da instituição dar ou não, eu sempre fui atrás, né? Tanto é que acho que lá no Acolher teve algumas com você, eu participei, eu já fui, enfim, eu já fui até para Curitiba fazer formação, né? Eu sempre, até por isso que o Acolher acabou surgindo, por conta desse meu desejo de aprender, né? De buscar novos conhecimentos. Mas essa questão da música é sempre muito encantador. E a minha preocupação sempre foi essa, né? Para não ter perigo de eu passar alguma coisa que não seja adequada para as crianças. Né? E eu acho que isso é bacana. O princípio, né, é treinar um pouco esse ouvido para não colocar qualquer coisa. Que tipo de repertório é esse que eu vou colocar para a minha criança ouvir? Né? Enfim, eu tenho esse cuidado, né? Que tipo de repertório é esse? Tem músicas, para mim, tem muito claro. Tem músicas que é para serem trabalhadas, tem música que é simplesmente para dançar. Eu sempre brinco com as meninas. Eu tenho que estar muito claro com o meu objetivo. Se o meu objetivo é só dançar com eles, né? Claro que a gente tenta buscar música de qualidade. Mas, agora, se não, se meu objetivo naquele momento é para que eles façam uma escuta, para que eles acompanhem, então, assim, na medida do possível, a gente tem que tomar muito cuidado com esse repertório, né? Do que deve ser colocado para as crianças, né? Então, é importante aí uma música de qualidade já de princípio, eu acho que de princípio de tudo é pensar no repertório mesmo. Sim, a gente fala muito de repertório, a gente fala muito de repertório na capacitação, porque é o que você falou. Cada planejamento tem um objetivo, e você tem que entender qual que é o seu objetivo naquele momento. Se é cantar, é uma coisa, se é movimento de corpo, é outra coisa, né? Se é ritmo, a gente já tem uma outra ideia. Então, a gente tem vários elementos na música que a gente vai estar trabalhando naquele planejamento, naquela aula, e a gente tem que conduzir o repertório para essa finalidade, né? E pontuar os objetivos. O planejamento tem isso, né? O planejamento não é só para você entregar para a escola, é para você também entender para que você está desenvolvendo aquela atividade e ter um objetivo claro para você buscar aquilo no momento da aula, né? Então, se é entretenimento, vamos mexer o corpo, é entretenimento. É voz, então vamos pensar na voz. É flauta, é ritmo, né? Então, é tudo isso que a gente vai trabalhando de uma forma bem legal. Fazer curso é uma delícia. É uma delícia fazer curso, ainda mais de música, pensa. Fazer capacitação de música é um passeio para mim. Isso não é um trabalho, não é um martírio, é um passeio, é um prazer, né? É um momento nosso também. Eu também sempre me divirto. Mas, assim, com a pandemia, né, Mini, isso acabou se tornando, essa semana que vem, inclusive, eu vou dar aula de musicalização no berçário online pela primeira vez, né, numa turma que a gente já estava em andamento antes da pandemia, e que a gente acabou dando continuidade de forma online. E aí eu ainda pensei, eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, eis o desafio, né? Porque agora você não tem a parte, porque assim, normalmente a gente faz a vivência, o pessoal brinca junto, né? E aí você acaba meio que brincando ali com a câmera, né? Mostrando, assim, e aí isso é um pouco frustrante hoje para a gente, mas, assim, o quanto de coisa eu já tenho aprendido, né, nesse tempo, o quanto que eu busco, a gente troca muito essas ideias, né, e se você quiser até contar um pouquinho da sua experiência, que eu sei que você também está terminando de ministrar curso, tendo que dar curso online, né, e aí eis os desafios. Rolou, né, claro que no presencial a gente ia rolar mais, né, como você falou, a gente tá. Música é estar junto, música é compartilhar, música é toque, sensação é troca de energia, de olhares. Então, fazer isso de forma online teve essa questão aí, mas foi um jeito de não parar, foi um jeito de a gente continuar fazendo as coisas e a gente se adaptou, se acostumou um pouco com aquela ideia, né? E se ajeitou e conseguimos fazer e ter um bom aproveitamento. A gente conseguiu gravar as aulas também, que tem essa vantagem, né? Então, aproveitamos bem, eu achei, assim, que foi bem produtivo, né? Mas comparando, né, como a gente tem essa forma de comparar, a gente, claro que vai preferir o presencial. E assim que voltar, a gente... Mas vamos supor... No online, a gente tem outras possibilidades, né? Porque a gente consegue receber
pessoas de outros lugares que talvez não viriam para uma capacitação longa. Então, tem as vantagens e desvantagens. Vamos tentar olhar para as vantagens agora, né? Eu acredito muito que para todos nós foi o que nos manteve ativos, saudáveis nesse tempo, né? Porque assim, não vamos entrar em questões, né, de saúde, nada, mas é algo que todos estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo esse momento, nessas incertezas, temos que ficar em casa. E, pelo menos para mim, né, essa coisa de poder o tempo todo estar em aprendizado, poder dar aula online, mas também poder participar, de assistir lives, ver, né, profissionais que estavam esses dias, por exemplo, eu fiz uma live com uma amiga de uma pessoa de Mongaguá, imagina, né, eu aqui, ela lá, enfim. E é interessante, né, o quanto a gente consegue essa proximidade, isso é muito bacana. É muito bacana aqui, mesmo. Ó, que a Dani Sato comentou, na semana passada dei pela primeira vez uma aula de musicalização online, foi bem estranho, imagino. A Dani tá bem engajada, tô super feliz que ela tá engajada, tá tocando flauta. Ela fez meu curso de ukulele também, e ela tá retomando assim, de forma bem ativa aí. O ukulele, na verdade eu falava ukulele, né? Mas tanto faz, né? Só a pronúncia. Ukulele, é o correto? Olha eu. Tá. Então, a gente fala mais ukulele, mas não tem uma. Ninguém. Tá. O ukulele para educação infantil, para o professor de educação infantil, eu acho bárbaro, né? Porque é um instrumento. É um instrumento pequeno que dá para o professor levar a qualquer lugar, sentar ali no chão com as crianças. Eu acho bárbaro. Você ia fazer, né? Uma canjinha aí pra gente do ukulele, a hora que a gente começou a live. Deixa eu ver se eu vou lembrar. O ukulele é legal porque ele é um instrumento de fácil iniciação. Inclusive, eu vou lançar um curso online de ukulele. Fiquem ligados aí, depois, se vocês quiserem deixar o contato de vocês, e-mail, tudo, para a gente ir atualizando vocês aí, né, fechando a data com a colher, tudo. Então, assim, com poucos acordes, né, por exemplo, para tocar o dó, você põe um dedo e você tem um acorde, né? Então, com poucos acordes, você tem uma infinidade de músicas que você consegue tocar. No presencial, eu faço uma oficina de 3 horas, os alunos saem tocando, sem entrar, sem saber nada, saem tocando um monte de música infantil para fazer em sala. E aí, a gente não fica refém também de áudios. Não que seja ruim áudios, mas o áudio ele é algo estático. Você não controla a velocidade, você não dá para ficar parando para interagir com os alunos. Então, você tem uma limitação com o áudio. Se acabar a energia, não tem áudio, né? Então, eu já dei aula assim, acabou a energia, eu tinha um planejamento que ia usar áudio. Deixei o planejamento lá, peguei o ukulele e terminei a aula. Então, a gente não fica refém de áudio, né? Então, o ukulele, além de ele ser muito leve, né? É um instrumento leve e o custo-benefício é super bacana, assim, né? Eu trabalho com essa linha, que é a linha Kalani, que eu sou endorse, inclusive, né? Por isso que eu tenho vários aqui, eu tenho 8, 9 ukuleles. Então, eu vou fazer aqui... Só uma palhinha. Dá para tocar assim, né? Tipo soladinho, dá para tocar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Se acompanhando, cantando, né? Então, ele é um instrumento harmônico e melódico, como o violão. Só que ele tem 4 cordas, então é mais simples de tocar. Eu amo esse instrumento e eu ministro cursos de ukulele também, né? Então, legal. Eu uso muito eles na minha aula. Tem 2 pessoas que querem fazer, viu? Já? Que legal, ótimo.
A Cat, na verdade, depois que eu lembrei, ela fez junto conosco também lá quando a gente teve a primeira vez, que foi até o Sidney que deu. A primeira vez lá no Acolher que teve, ukulele. A Cat e a Dani também Verdade! deu, é verdade. E aí ela já até falou, quero voltar. E a Dani falou, vamos fazer. Ótimo! Legal, dá pra Muito gente bom! tentar bolar uma turma aí. Fazer alguma Perfeito! coisa. Gente, mais alguma pergunta? Alguém que quer fazer alguma colocação? Eu coloquei o site do Acolher, né? Se alguém quiser entrar, conhecer o site. Tem o site da Projeto Sonoro também, né? Se você quiser que a gente coloque, Aline, é projetosonoro.com.br, é isso? É, isso. Tem nosso Instagram tá mais atualizado do que o site, Ah, na é? verdade. Mas Projeto Sonoro, coloca Projeto Sonoro que todo mundo No acha Instagram, lá a então. escola. É. Legal, Insta, site também, tem o site. legal. E é Colocando isso, aqui para assim. o pessoal ver. Podem Mais fazer alguém? perguntas aí, gente, que a gente tá aqui ainda tem um tempinho. Isso aí, ó, vou pôr um pouquinho do projeto sonoro, né? Se alguém quiser também anotar. Alguma pergunta nessa área? Senão eu vou pedir para a Aline ficar tocando mais um pouquinho, dar mais uma palhinha, mais uns 2 minutinhos a gente já finaliza, né? Que a Aline tem um compromisso daqui a pouquinho. Mas tá tranquilo, pode se passar um pouquinho, não tem problema. Então, o que mais que a gente ia falar aqui? É isso, né? Também a gente já cumpriu o nosso cronograma. Eu só queria ver se mais alguém tinha alguma pergunta. Né? Cadê a galera? Então, quer dizer que com 3 gente. horas, eu consigo, um curso de 3 horas, o pessoal já consegue começar a tocar o ukulele. Isso, o módulo 1, a gente tem 2 módulos, né? O módulo 1 tem 3 horas e o módulo 2 também mais 3 horas. De 3 a 3 horas e meia. E eu já cheguei a dar o módulo 1 de manhã e o módulo 2 à tarde, né? Ou numa semana o módulo 1, na outra semana o módulo 2. Só que agora eu vou lançar o curso online, então cada aula vai ter de 20 a 30 minutos e a gente vai ter um módulo, né, que vai estar organizadinho em aulas e a pessoa vai poder fazer pela plataforma e ela vai ter ela compra o curso e fica lá, sei lá, 1 ou 2 anos, eu não estipulei ainda para fazer os módulos que ela quiser, né? Aquele módulo que ela comprou. Então, muito isso daí bacana. É um projeto para esse ano, né? Eu vou terminar a pós agora e vou começar a gravar esses vídeos. Já tá tudo escrito, já só falta começar a gravar e editar, né? Que não vai ser eu que vai editar, porque senão. Aí tem algumas perguntinhas, olha lá. A Lígia Andrade, não sei se você consegue ver, eu vou colocar aqui na tela. Ó. Eu não toco nenhum instrumento musical. Eu consigo participar do curso ou seria somente para quem já tem noção do instrumento? Ó, a gente tem 2 cursos de formação, 2 cursos que a gente falou aqui, né? O curso de formação, né? De capacitação, né? De capacitação para educadores, né? Pedagogos, professores polivalentes, né? Então, isso é um. O de ukulele e tem o curso de ukulele. Nenhum dos dois você precisa ter formação. A ideia é que justamente ministrar esse curso para quem não tem formação. É do zero, tá? Então, mas você tem conhecimento musical? Ok. Se você tem algum conhecimento musical, seja muito bem-vindo, o seu conhecimento vai te ajudar, né? Mas se você não tem, pode vir, porque a gente vai fazer do zero. Então, por isso que o ukulele é bom também, justamente por isso. Para quem não tem nenhuma afinidade com um instrumento, ou com instrumento de corda, toca flauta, mas nunca. Ele é um instrumento que te dá um pouco mais de facilidade aí para desenvolver, né? Então, é muito bom. Legal. Não precisa, então, Lígia. Não, pode ir firme e forte. A Cat perguntou se tem algumas diferenças. Tem algum específico para iniciar? Porque tem o soprano, né? E é isso? Esse aqui é o concert. Esse daqui é o... não, esse aqui é o soprano. Peraí, esse é o soprano, tô confundindo. Esse é o concert, ele é um pouquinho maior, tá vendo? Esse é o sopraninho que eu tenho, é o meu xodózinho. É uma linha da Kalani, que é uma linha top que chama Maori, né? A linha Maori da Kalani. Esse daqui é o Kaique, que é uma linha
intermediária, que é top de linha também. Eu indico o Concert, que é esse tamanho aqui, tá? A afinação é a mesma, se você tocar esse, se você tocar esse, vai ser o mesmo acorde, o mesmo jeito de tocar. Mas eu indico esse porque ele é um pouquinho maior, então acaba sendo um pouco mais fácil de colocar as posições, ele tem um som um pouquinho mais alto também, por conta da caixa de ressonância dele, que é um pouquinho maior. Então, eu sempre indico o Concert, né, para começar. Muito legal, muito bom. Mais alguma pergunta? Aí, alguém já colocou que quer fazer os 2 cursos. A Lígia colocou, obrigado pelo retorno, sou professora da educação infantil e eles amam tudo que é relacionado à música. Verdade, Lígia. Também sou e realmente a música encanta os pequenos. Né? Eu gosto muito, inclusive, de trabalhar a música no meio das histórias, de contar história e trabalhar algum som. Tem até uma história que entrou nesses dias, minha, que eu uso instrumentos confeccionados com sucata, né? Então, no meio da história tem o som do mar, aí eu faço com a caixa de pizza, depois tem o barulho do trem, garrafa PET. Eu gosto muito, claro, não é uma música profissional, né? Mas é para trabalhar um pouco com essa questão trabalhar a audição das crianças, né? Essa coisa meio mágica aí da música. Muito legal, Cris. E como eles amam mesmo, né? Quando a gente chega com os instrumentos, eu fiz um show em outubro, eu montei um show infantil para o Dia das Crianças. E aí eu me caracterizei tudo. A alegria das crianças, né? Quando você chega com o instrumento, eu coloquei o microfone sem fio, assim, levei o ukulele, toquei com eles, foi muito divertido. Eu me diverti demais, assim, é muito gratificante você ver no olhar deles, né? Essa recepção. É um trabalho maravilhoso, gente. Quem não está ainda, né? Venha, porque vocês realmente vão se encantar com tudo isso. Eu sou encantada com a música. Então, ó, depois a gente coloca aí na sequência, né? Assim que a gente tiver tudo formatadinho, quando vai acontecer, quanto vai custar, a gente divulga aí nas redes sociais, né? Fiquem atentos. Quem quiser mandar, vou até colocar de novo, o telefone do acolher, né? Eu tenho quem precisar falar conosco, né? A Vanessa colocou aqui. Esse WhatsApp nosso é 95994, ficou tão pequenininho, 9599-4224, né? Então, quem precisa aí do nosso conversar com a gente, não tem um depois. É 95994-2241. Isso, muito bem, muito bem. Anotem aí. Anotem aí. Aqui tá grande para mim. Para mim tá na telinha pequenininha aqui. Então, se alguém já colocou que vai fazer, né, Aline, muito obrigada. Eu sei que você tem um compromisso, não quero ficar te ocupando tanto assim. Imagina, né? Muito Cris. Obrigada. A gente pode marcar um outro dia. Depois, a gente marca um outro dia também, mas assim, quem quiser fazer o curso, a gente pega uma lista, né, de pessoas, porque aí a gente tem que ter um mínimo para começar. Então, se vocês quiserem divulgar para outras pessoas virem também, para a gente conseguir atingir esse número, a gente abre uma turma, assim, começa online, depois, né, tudo passar, a gente, de repente, faz um presencial também. Então, muito obrigada a você pelo convite, né, qualquer coisa a gente marca um outro aí também. Olha o Jailson aí, meu aluno de piano. É sua aluna, parabéns pela live, muito bem. Jailson vai vir fazer o curso também, que ele está indo para a área da educação. Ele colocou, vou fazer. Não, muito vamos bem. Combinar assim, né? A gente depois conversa, alinha direitinho e divulga, né? Como você está preparando ainda todos os vídeos, a gente depois compartilha aí com os alunos. Isso. Bom? É isso aí, a gente faz alguma coisa pelo acolher, né? Uma parceria aí. E aí o de ukulele também tem o curso presencial, né? Aí depois a gente pode marcar alguma coisa também, mas vai ter o lançamento do curso online no segundo semestre. Muito bem. É isso. Muito bem. A gente ficamos no aguardo. Já colocaram o EBA, parabéns pela live. Line, muita gratidão mais uma vez, né? A gente uma acompanha o trabalho da outra aí. Eu sei que você deu um boom aí na carreira solo, né? Como cantora, enfim, né? Muito sucesso, parabéns por
tudo, que Deus te abençoe, e a gente, né, depois mais para frente marca alguma coisa aí junto novamente, e assim que tiver todos os valores, tudo certinho, a gente encaminha aí pro, né, pro público. O importante é o pessoal deixar os contatos aí, né, pra gente também comunicar. Aí quem quiser me seguir também no Instagram, na minha página, Aline Rissuto, Educadora Musical, né, acompanhar o trabalho e agradecer muito a todos que tiveram. Falar de música é muito bom, se, né, a gente ficar aqui, a gente vai até 1h da manhã aí brincando, né, Cris? Falando de música, tocando, é sempre muito bom. Mas a gente tem feito aí, tanto você, várias lives, né, também com várias pessoas, eu também tenho feito algumas. Então, a gente quer convidar aí vocês, quem veio aqui através do meu Face, sigam o Acolher e vice-versa, quem veio pelo Acolher me siga, que aí vocês vão conseguindo acompanhar tudo que a gente vai fazendo aí, né, Cris? Isso que é importante, a gente se ajudando, se acompanhando e vamos em frente. Né? Verdade. Obrigadão, viu? Por algum motivo, a gente, por exemplo, tem alguns alunos que estavam tendo aula hoje online, inclusive, me perguntaram se a live ia ficar gravada. O próprio Face, né, o próprio aplicativo grava a live no final, e normalmente a gente costuma subir para o YouTube do Acolher. Então, quem ainda não. O nosso canal do YouTube é bem novo ainda, né? Novinho, acabou de nascer. Mas quem quiser depois curte lá o vídeo, que vai ficar gravado. Tá bom? Perfeito, obrigada. Cris. Muito obrigada. Obrigada para você, obrigado para cada um, né, que acompanhou, os fãs de carteirinha aí, né, a Dani, a Cat, que já estava com a gente, o seu aluno, Jailson, a Vanessa, enfim, tivemos alguns que se manifestaram aqui. Né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Deus abençoe. Tchau. Adorei o papo. Um beijo. Ai, obrigada, Aline, pela gentileza. Fica com Deus. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchauzinho.